Vamos começar a segunda entrevista, né, da série de entrevistas com os candidatos ao governo. Hoje com o candidato Betinho, o Alberto dos Santos, né, do PTN. Betinho, que é estudante de Direito, já foi vice-prefeito de São Cristóvão, vereador 2 vezes, presidente da Câmara, e hoje traz a participação política também para o governo do estado nessa disputa. Candidato, o senhor falou que teve uma experiência no Paraná, como até diretor, né, de indústria. Que experiência o senhor traz agora para essa disputa e o que é que o senhor vê em relação à administração que esse estado precisa ter? Boa tarde, Raíssa. É um prazer estar participando aqui junto com vocês. A experiência que eu tive no Paraná como diretor comercial da Encol, vendas institucionais, Encol Indústria e Comércio de Fécula Olinda Limitada. É um município de 13 mil habitantes que eu tive a oportunidade de dirigir essa empresa na área institucional. Uma experiência muito boa, válida. Na época nós pegamos uma empresa com 700 funcionários, deixamos com 4 mil funcionários. A empresa cresceu muito, mas como bom sergipano, bom são cristóvense, a gente termina voltando para casa. Hoje ficou os amigos, relacionamento, porque nessa cidade eu também fui candidato a prefeito, numa condição até parecida com essa, independente, sozinho, na época sem vereador, e quase chegamos lá. Perdemos a eleição por 332 votos. Foi uma experiência muito válida. Hoje ficou a amizade de Nova Londrina e o respeito por aquela cidade maravilhosa. E o que é que o senhor traz, então? O que é que o senhor acha que o estado precisa administrativamente? Gestor. O estado de Sergipe precisa de um gestor. Alguém que não faça política, que queira realmente administrar. Sergipe está precisando de força de vontade, de garra, de quem separe a administração da política. E na nossa gestão nós vamos fazer exatamente esse diferencial. Procurar dar em cada área aquilo que o Estado está precisando. Mão de ferro, de pulso, de comando. Isso. Candidato, como é que o senhor avalia a política de saúde, o que precisa ser feito na política de saúde para os hospitais regionais? Qual a sua proposta para isso? Precisa de condição de trabalho, da manutenção dos equipamentos, aumentar a condição de trabalho dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas radiologistas, de todos aqueles que fazem parte da área de saúde. Quando a gente diz aumentar a condição de trabalho, é aumentar o número de funcionários para poder atender melhor, para poder ter condições de proporcionar para aquela pessoa que não tem condições de ter um plano de saúde, que depende diretamente do Estado, a gente fazer aquilo que não está sendo feito pelo atual governante. Então, o que precisa na realidade é de boa vontade, é de coragem de fazer e principalmente não fazer política com a saúde. Em seu governo, como seria o tratamento, em especial com a Fundação Hospitalar de Saúde? O senhor já até mencionou em algumas entrevistas que pretenderia acabar com a fundação. E como é que ficaria, então, a gestão nesse aspecto? Não, quando a gente diz acabar com a fundação, nós estamos dizendo, em outras palavras, o seguinte: é um modelo de gestão que não deu certo. E está provado porque basta que você veja o que tem acontecido nas filas do tratamento, a falta de leito, a falta de equipamento funcionando, a falta de profissionais, porque é pouco o número de profissionais hoje que existe nessa fundação, e a condição salarial melhor, para que as pessoas tenham realmente prazer em desenvolver aquela função, que é uma função que depende que o profissional esteja bem. Você imagine, você cuidar da vida dos outros, além de tudo, é um sacerdócio. E você precisa estar bem remunerado, você precisa estar bem com a sua família, você precisa ter condições de trabalho. Então, o que precisa na realidade é dar condição. E na nossa gestão nós vamos fazer o diferencial na principal área do nosso estado, que é a área de saúde. A gente vai aproveitar que estamos falando sobre saúde, como abrimos espaço para os internautas enviarem perguntas. Temos uma pergunta da Sheila Dias, do Augusto Franco, e a pergunta é: como o senhor faria para resolver a dificuldade na marcação de consultas e superlotação dos hospitais? Pronto.
E no caso, aliando com o serviço do SUS, né? Provavelmente. Sheila, nós vamos aumentar o número de atendentes, de pessoas que possam trabalhar e também fazer por onde que a comunidade seja atendido, não só saindo do seu lar, como através da internet de uma maneira diferenciada. Porque o grande problema da internet é que quando você entra, automaticamente já ocupou todas as vagas. Então você tem que aumentar o número de demandas em cada área da saúde. Porque quando você aumenta, por exemplo, você tem cardiologia, você tem vários setores que dependem diretamente de vagas. Depende diretamente de quê? O Estado contratar, o Estado comprar aquele serviço e a demanda já vem do governo federal. Então o que a gente precisa aqui, de alguma maneira, é dar condições para que se aumente a demanda, não só a federal, como a estadual também. Porque é complexo, mas com boa vontade você tem a certeza que a gente alcança um objetivo. Estamos aqui em entrevista com o candidato Betinho. E, candidato, qual a sua proposta para agir no combate à violência? A gente está com um número grande de violência no nosso estado, principalmente no interior, problemas nas delegacias apontados realmente até pela própria população. Como é que o senhor atuaria nesse aspecto? A minha proposta, nós vamos implantar no nosso modelo de gestão, aumentar o número de policiais na rua, aumentar o número de policiais civis, dar condições de trabalho melhor à própria polícia militar e à polícia civil, para que ela não dependa de terceiros. O que eu chamo de depender de terceiro? Você, quando está a sua corporação no município, por exemplo, vou dar o meu exemplo, São Cristóvão. São Cristóvão, a polícia militar e a polícia civil dependem diretamente da prefeitura, no que tange alimentação, combustível para o deslocamento das viaturas. Então, isso não pode acontecer. Na nossa gestão, eles vão ter independência para não estar dependendo do favor político e, principalmente, dar uma condição salarial melhor. Não adianta dizer que Sergipe ganha bem, quando na realidade não tem dinheiro que pague você colocar a sua vida em risco. Porque o policial, quando ele sai de casa para desenvolver o trabalho dele, ele não sabe o que vai acontecer. Então, para isso, ele tem que deixar a família dele tranquila, morar bem, dar uma boa educação ao seu filho, uma boa saúde, já começa no próprio policial. Se não, preocupado e pensando nos problemas, ele não tem condições de desenvolver um bom trabalho. Isso mesmo. A outra pergunta era justamente voltada para os policiais, e o senhor já respondeu bem. Então vamos focar num tema muito importante, que é a educação. Como seria a sua proposta para preparar, na verdade, esses alunos, no caso, reduzindo o analfabetismo e preparando já esse estudante rumo à universidade? A gente sabe que a União deixa um pouco na responsabilidade do Estado essa questão da saúde também, à medida que não é um percentual grande, né, de investimento para a educação. Como é que o Estado pode operar? O Estado na educação, ele depende diretamente do governo federal. Então nós precisamos o quê? Ver qual é a per capita que o governo federal dá por cada aluno, para junto com a per capita estadual a gente dar uma condição melhor ao aluno estadual. Então, para isso a gente tem que ter boas escolas, bons professores, uma condição diferenciada que é da segurança que falta hoje nas escolas. Nós tivemos um exemplo recente em São Cristóvão, quando um aluno atirou no professor e está numa situação hoje desagradável em termos de saúde. Então, é o que nós podemos fazer. Agora, para isso, Raíssa, nós precisamos conhecer o que nós vamos encontrar. Precisamos conhecer, na realidade, qual é a condição real do Estado. Porque em função dos repasses do governo federal, é que você vai saber o que realmente você vai poder investir. Lembre-se que a prioridade nossa vai ser a educação. Certo. E aí, nesse caso, como será o seu relacionamento com os professores, que hoje brigam, né, pela implantação do piso, não só o piso, mas também o aumento salarial? O professor é o sacerdote do ensino. O professor, como policial militar na segurança, ele precisa de boa condição, ele precisa de bom salário, ele precisa de bons equipamentos, ele precisa do respeito do governador. O governador tem que ver no professor
aquilo que ele enxerga na mãe dele, no pai dele, porque é através dos professores nós vamos atingir um número maior de alunos. Então, eu acredito que é dando condições ao professor que nós vamos dar bons salários e boas condições de trabalho que a gente pode tirar Sergipe do atraso. A gente sabe que os servidores em geral fazem uma série de críticas ao relacionamento que é dado aos servidores, as condições salariais para cada um. O senhor pensa que é preciso ter uma melhora nesse tratamento para os servidores ou não? Realmente agora vamos discutir só a eficiência do trabalho deles. Toda empresa, ela tem que entender que a mão de obra dela é o coração da empresa dela. Então ela tem que investir diretamente na mão de obra, qualificar e principalmente dar condições para que aquele funcionário tenha condições de desenvolver o trabalho que o Estado precisa. Não é só fazer que trabalha e o Estado fazer que paga. Os governos nunca pensaram que o Estado não é só feito de pedra, de asfalto, de bita, de paralelepípedo. Invista no ser humano. A partir do momento que você investe no funcionalismo, você está investindo em você mesmo. Você vai ter um resultado muito maior. Então nós vamos investir muito além do que investiram até hoje, principalmente no funcionalismo público. Candidato, é verdade que o senhor tem uma proposta voltada para uma parceria, na verdade, com as empresas de ônibus, talvez, mas que venha subsidiar essa passagem de ônibus? Eu acredito que os empresários de ônibus, eles não conseguem desenvolver um trabalho em função da tarifa, que é uma tarifa defasada, no nosso caso, que é o Estado de Sergipe. Então, eu ia propor, juntamente com o prefeito, a gente chegar a um denominador de fazer um subsídio para que o empresário desenvolva um bom serviço sem ter prejuízo. Todo empresário, ele precisa do lucro para poder ter a renovação de frota e desenvolver um trabalho. Então, eu só acredito numa parceria entre a prefeitura, o governo do estado e as empresas, para que a gente possa achar a tarifa ideal para que todo mundo não tenha naquela tarifa um peso maior do que o que já é na sua despesa e na sua receita. Esse projeto do senhor seria também para abranger o transporte no nosso estado em geral, certeza, que hoje é concentrado na Grande Aracaju? A gente está falando do transporte urbano e do transporte estadual e do intermunicipal. Então a gente tem que trabalhar, porque transporte é sempre transporte. Não adianta você chegar numa campanha e estar prometendo coisas que você não vai conseguir cumprir. Então, primeiro a gente tem que dar condições ao que já existe, para depois a gente pensar em ampliá-lo, oferecendo outros meios. Mas primeiro você tem que fazer o que você tem em casa. Em casa hoje é o quê? É melhorar o transporte, ônibus novos, uma afetividade muito maior, uma acessibilidade maior que hoje existe pouco para os deficientes. Então, na realidade, a gente precisa primeiro resolver o problema que a gente tem no nosso transporte, que é o tradicional, para depois a gente poder dar condições a implantar metrô e os outros que você sabe que prometeram e até agora não cumpriram. Isso é verdade. Candidato, uma pergunta atípica. A gente viu o desempenho das pesquisas eleitorais, na verdade, o desempenho de cada candidato nas pesquisas eleitorais, e o senhor marcando um percentual de, em média, 2%. Como é que o senhor avalia esse tipo de pesquisa, essa estimativa, na verdade? E isso amedronta o senhor nessa disputa? Isso é uma forma de o senhor encarar realmente quem é seu eleitorado? De maneira nenhuma. O fato da gente sair com a candidatura independente, sem ter candidatos proporcionais, sem ter deputados estaduais, sem ter deputado federal, sem ter senador, nos mostra que apenas estamos começando. Os 2% já é fruto de tudo isso que eu lhe disse agora. Agora, a televisão começa amanhã. Eu peço que as pessoas assistam nossos programas, que esse vai ser o grande diferencial da campanha. E com certeza vamos estar no segundo turno. E aí vocês verão que muda totalmente a dinâmica de campanha no segundo turno. Como poderíamos caracterizar o candidato Betinho com essa perspectiva de desafio, inclusive, com outros candidatos que até então eram tidos como polarizados, entendeu? Estavam polarizando, na verdade, a campanha eleitoral. Sergipe nunca teve um candidato estilo Betinho, é a primeira vez. Sempre é comum em Sergipe se polarizarem entre eles. Então, a
agora vocês estão, Sergipe está tendo a oportunidade de ter mais uma nova opção que não é atrelada a cacique político nenhum, é uma candidatura totalmente independente. Muito bem, candidato. Olha, a gente tem uma pergunta do internauta João Fernando, do Jardins, e que diz: como o senhor avalia os candidatos ficha limpa e quais grupos políticos o senhor poderia se aliar no futuro, caso eleito? Provavelmente porque normalmente o candidato o governo acaba aproximando outros grupos partidários. Veja bem, João Fernandes, né? Eu queria lhe agradecer, você estar participando desse nosso programa, e dizer o seguinte: ficha limpa, o próprio nome do ficha limpa já diz, o Brasil clamou por a ficha limpa, por políticos e candidatos que realmente não tivessem problemas com a justiça. Não me cabe agora avaliar quem tem, eu só lhe digo que eu não tenho. E no segundo turno, a preocupação é ver quem vai nos apoiar, porque quem vai para o segundo turno é Betinho e eu não sei quem é o outro candidato. Mas com certeza estaremos com a ajuda de vocês, votando no 19, que juntos podemos fazer diferente. Candidato, o senhor está vendo nessa campanha uma forma de talvez fortalecer o seu partido? Existe alguma prerrogativa, existe algum projeto de meta, na verdade, que o senhor vem com a ideologia do seu partido? O projeto de meta é fazer um Sergipe diferente, ter um comando, ter uma gestão onde na realidade você entre livre, leve e solto. Porque Sergipe, todo mundo sabe que sempre os governadores que entram com os acordos políticos que terminam de alguma maneira não cumprindo. Então, eleja, vote no 19, que você está votando um candidato livre, independente, que junto com vocês vai ser um Sergipe diferente. Então, juntos podemos fazer diferente. Das propostas apresentadas pelo senhor no seu plano de governo, o que o senhor podia destacar em especial, que ainda não foi mencionado talvez aqui na entrevista? Tudo. Na realidade é o seguinte: no nosso governo, na nossa gestão, vai ter uma segurança mais eficiente, vai ter uma educação com toda dedicação, com todo afinco, para que a gente possa mostrar que quando o governo quer, ele faz diferente. Vai ter uma saúde sem esses problemas que está acontecendo. Vai ter um esporte valorizado, porque hoje o esporte é a saída que nós temos para tirar o jovem das drogas, para poder dar uma ocupação, dar treinamento, botar campo de futebol, quadra de esporte, enfim, dar aquela condição que o jovem hoje não está tendo. Então, na realidade, eu lhe diria, Raíssa, que o que precisa é força de vontade, é gestão, e está voltado para fazer do estado de Sergipe o menor estado do Brasil e passar a ser o maior em referências boas a nível nacional. Muito bem. Candidato, a gente está prestes a encerrar, mas o senhor ainda tem 1 minuto livre para o senhor falar com o eleitor, na verdade, pontuar alguma proposta extra que o senhor queira acrescentar, e a gente vai ficar por aqui. Eu queria agradecer a vocês, agradecer a essa simpatia e agradecer as pessoas que participaram e dizer o seguinte: está na hora de vocês darem oportunidade a quem nunca foi. Está na hora de vocês dar oportunidade àquele político que não é atrelado a nenhum cacique, não tem chefe e, por incrível que pareça, não tem ninguém para amanhã dizer: fiz o acordo A e B e está aqui sua secretaria, está aqui seu cargo. Nada disso. Só depende de vocês que estão nos assistindo nesse momento. Betinho 19. Juntos podemos fazer diferente. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigada, candidato, também.